Você consegue imaginar ser traído pelos próprios filhos? Pois é, ela só descobriu quando foi na lotérica e percebeu que roubaram até o dinheiro do Bolsa Família. E o pior, foi só o começo da humilhação que ela iria viver. Se essa história já te chocou nos primeiros segundos, se inscreve no canal agora, ativa o sininho e comenta aqui: Justiça por Dona Lourdes. Assim você apoia nosso trabalho e não perde nenhuma história como essa. Em uma pequena cidade do interior, cercada por ruas de terra e casas humildes, vivia Dona Lourdes, uma senhora de 75 anos, frágil no corpo, mas de um coração gigantesco. Sua vida inteira foi dedicada ao trabalho e à criação dos filhos. Viúva há mais de 20 anos, ela sustentou a casa sozinha, lavando roupa para fora, cuidando de quintais e fazendo pequenos bicos. Cada ruga em seu rosto carregava uma história, uma dor, uma superação. Mas, infelizmente, nem sempre o amor que ela ofereceu foi retribuído. Seus 2 filhos, Renato e Carla, nunca souberam valorizar os sacrifícios que a mãe fez. Sempre acharam que ela tinha a obrigação de sustentá-los, mesmo depois de adultos. Nos últimos anos, a vida ficou ainda mais difícil para Dona Lourdes. Sua única fonte de renda era o dinheiro do Bolsa Família e a aposentadoria mínima, que mal dava para os remédios. Mesmo assim, ela fazia questão de dividir o pouco que tinha. Renato, desempregado e cheio de dívidas, sempre recorria à mãe para pedir dinheiro. Carla, por sua vez, era amarga, se dizia sobrecarregada com a própria vida e tratava a mãe com desprezo. Numa manhã de sexta-feira, Dona Lourdes acordou cedo, vestiu seu melhor vestido, aquele surrado, mas ainda limpo e passado, e caminhou até a agência da Caixa Econômica. Era dia de sacar o Bolsa Família. Ela segurava forte sua bolsinha de pano, onde guardava seus documentos, com o coração apertado, mas esperançoso. Ao chegar, percebeu uma movimentação estranha. Pessoas cochichavam, olhavam de canto. Quando chegou sua vez no caixa, a atendente olhou o sistema e fez uma cara séria. Dona Lourdes, aqui consta que o seu benefício já foi sacado ontem. O chão pareceu sumir sob seus pés. Como assim, moça? Eu não vim aqui ontem. Não peguei nada. Tem algum engano, disse, já com a voz trêmula. A moça, desconfortável, confirmou. Alguém fez o saque com seus dados. Está tudo registrado. Desesperada, Dona Lourdes voltou para casa sem entender. Ao chegar, viu Renato sentado no sofá com uma sacola cheia de bebidas e carnes. Ela, inocente, perguntou: Renato, de onde veio tudo isso? Ele, sem nem pestanejar, respondeu: Consegui um dinheiro aí, mãe. Relaxa. Naquele instante, o coração de Dona Lourdes apertou. Um pressentimento sombrio a invadiu. Ela então decidiu procurar Carla, na esperança de que a filha a ajudasse a resolver aquilo. Mas ao chegar na casa de Carla, foi recebida com frieza. Mãe, se veio pedir dinheiro, pode voltar. Aqui ninguém é banco, não. Dona Lourdes, segurando as lágrimas, explicou o ocorrido. Mas, ao invés de acolhimento, ouviu uma frase que rasgou seu coração. Ué, mãe, se não sabe nem cuidar do seu dinheiro, melhor nem receber mais nada. A partir dali, a situação só piorou. Dias depois, descobriu que alguém tinha feito um cartão novo no seu nome, e as câmeras da agência mostravam claramente Renato, seu próprio filho, sorrindo enquanto fazia o saque. O mundo desabou. Ela, que criou aquele menino com tanto amor, viu-se traída da forma mais cruel possível. Mas se engana quem pensa que Dona Lourdes aceitou aquilo calada. Ali nascia uma força que nem ela sabia que tinha. A vida da Dona Lourdes parecia, aos poucos, desabar como um castelo de cartas. Depois de anos lutando, se dedicando e criando seus filhos sozinha, ela nunca imaginou que seriam eles os responsáveis pelo seu maior sofrimento. Naquela manhã, ao acordar, Dona Lourdes percebeu algo estranho. O silêncio na casa estava diferente, pesado, quase sufocante.
Caminhou até a cozinha, esperando encontrar os filhos, mas a mesa estava vazia. O cheiro de café que costumava invadir a casa também não estava lá. Sentou-se na cadeira de madeira, olhou para suas mãos marcadas pelo tempo e pensou: o que eu fiz de errado? Será que tudo que ensinei se perdeu? O telefone tocou. Era uma mensagem do banco. Seu saldo da conta social está zerado. O coração da idosa disparou. Zerado? Mas como? Ela sabia exatamente quanto tinha. O dinheiro do Bolsa Família tinha caído 2 dias antes. Era aquele valor que sustentava a compra dos remédios, da comida e das contas atrasadas. Tremendo, pegou sua bolsinha surrada e foi até a lotérica. Chegando lá na fila, percebeu olhares estranhos, cochichos, comentários maldosos. Tá vendo? Ela finge ser pobrezinha, mas vive recebendo dinheiro do governo e ainda some tudo, disse uma mulher. Desse jeito não sobra. Para quem realmente precisa, completou outra, sem saber que Dona Lourdes ouvia tudo. Ao ser atendida, a resposta da atendente foi como uma facada no peito. Dona Lourdes, infelizmente o dinheiro foi sacado. Tá tudo zerado. Não é possível, minha filha. Eu nem mexi nesse dinheiro, respondeu com a voz embargada. Aqui no sistema consta 2 saques, um na sexta e outro ontem. A senhora tem certeza que não foi? Desesperada, voltou para casa. E ali encontrou a cena que jamais imaginou. Seus próprios filhos, Paulo e Marilene, sentados no sofá, rindo, ostentando sacolas de roupas novas e caixas de comida de delivery. Ao perguntar com o coração partido: meus filhos, vocês mexeram no meu dinheiro? Paulo, com a cara mais lavada do mundo, respondeu: mexemos sim, e daí? Aquela merreca que você recebe não dá nem para você. Imagine para nós, você tá velha, mãe. A gente merece mais do que você. Marilene, debochada, completou: aliás, você já viveu demais. Tá na hora de aprender que agora quem manda aqui somos nós. Esse dinheiro é nosso. Se não tá satisfeita, a porta tá aberta. O chão se abriu debaixo dos pés de Dona Lourdes. O sangue parecia não circular mais. As lágrimas desciam sem ela nem perceber. Mas eles não pararam por aí. Dias depois, começaram a tratá-la como se fosse um estorvo dentro da própria casa. Escondiam comida, trancavam os quartos, desligavam o Wi-Fi, deixavam a idosa no escuro sozinha, como se ela fosse invisível. E pior, começaram a espalhar pela vizinhança que ela estava ficando senil, que inventava coisas, que não sabia mais o que fazia. Os vizinhos, antes tão prestativos, começaram a se afastar. Ela ouvia os cochichos. Coitada, tá perdendo a memória. Dizem que ela nem sabe mais cuidar do próprio dinheiro. Enquanto isso, Paulo e Marilene gastavam tudo sem nenhuma culpa. Bebidas, roupas caras, festas, como se não houvesse amanhã. E Dona Lourdes, sozinha, esquecida, humilhada. Mas o que eles não sabiam é que a vida dá voltas, e uma reviravolta estava prestes a acontecer. Algo que mudaria o destino daquela idosa para sempre. O silêncio naquela humilde casa já não era o mesmo. Era pesado, sufocante. Dona Lourdes, sentada na beirada da sua cama simples, olhava para o vazio como quem buscava respostas que pareciam nunca chegar. Suas mãos trêmulas apertavam um papel amassado, o extrato da Caixa Econômica que confirmava seu pior pesadelo. Seu dinheiro havia sumido. De novo. E no fundo, ela já sabia quem tinha feito isso. Seus próprios filhos, aqueles que ela carregou no ventre, criou com tanto amor e sacrifício, agora se transformavam nos seus algozes. Pessoas que, sem qualquer piedade, haviam arrancado dela até o último centavo do pouco que tinha para sobreviver. Lá fora, o som de risadas ecoava. Era o som da humilhação. Seus filhos, sentados no quintal, debochavam da sua cara, enquanto repartiam entre eles aquilo que por direito era dela. Para que velha precisa de dinheiro? Nem vive muito mais.
dizia um deles, gargalhando sem nenhum pingo de remorso. Dona Lourdes, com o coração despedaçado, decidiu que não ficaria mais calada. Pela primeira vez, depois de tantos anos engolindo humilhações, levantou-se, secou as lágrimas e caminhou até a porta, onde eles estavam. Mas, ao se aproximar, escutou algo que a fez gelar dos pés à cabeça. Ela ainda está viva, mas é questão de tempo. Quando bater as botas, a casa é nossa, e o resto também, disse a filha mais velha com um sorriso cruel. O chão parecia sumir debaixo de seus pés. Aquilo não era só roubo. Era como se eles desejassem, no fundo, que ela simplesmente desaparecesse. Com a voz embargada, mas com uma força que nem ela sabia que tinha, Dona Lourdes encarou os filhos e, pela primeira vez, falou em alto e bom som. Vocês nasceram do meu ventre. Eu passei fome para não faltar um prato de comida para vocês. E é assim que vocês me pagam, roubando até meu Bolsa Família? O silêncio que se formou foi constrangedor, mas não durou muito. Logo veio o deboche. Ah, dá um tempo. É velha, você só dá trabalho. Tá viva por quê ainda? Gritou o filho do meio, jogando uma latinha de cerveja no chão. Dona Lourdes, sentindo o peito apertar, sabia que não tinha mais forças para discutir. Mas dentro dela, uma chama começava a se acender. Uma chama que ela nem imaginava existir. Aquela era a gota d'água. Não dava mais para aceitar ser tratada como um estorvo, como um peso, como lixo. No dia seguinte, ela fez algo que nunca imaginou fazer. Foi até o CRAS da cidade. De cabeça baixa, segurando as lágrimas, pediu ajuda. Contou sua história, cada detalhe, cada humilhação, cada abuso que vinha sofrendo. O assistente social olhou para ela, chocado. Dona Lourdes, isso é crime. É violência financeira, é maus tratos. A senhora não pode mais viver assim. Ela respirou fundo e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo que já não lembrava mais como era: esperança. Enquanto os filhos seguiam, acreditando que ela estava completamente derrotada, Dona Lourdes começava, silenciosamente, a preparar uma reviravolta que ninguém, absolutamente ninguém, imaginava. Só que o destino, cruel como é, ainda preparava mais uma rasteira. Uma descoberta que iria mudar tudo, mais uma vez. E é exatamente aqui que a história toma um rumo ainda mais surpreendente. O dia amanheceu diferente naquela pequena cidade. O céu, normalmente azul e sereno, estava nublado, pesado, como se refletisse exatamente o que se passava no coração de Dona Lourdes. Ela acordou cedo, com os olhos inchados, mas havia algo dentro dela que não existia há muito tempo. Uma força, uma decisão tomada. Após sair do CRAS, a assistente social, tocada pela dor daquela senhora, encaminhou-a para uma defensoria pública. Pela primeira vez, Dona Lourdes ouviu aquilo que ninguém jamais teve coragem de dizer para ela. Você tem direitos e pode sim lutar por eles. Mas, enquanto ela começava esse processo silencioso de resgate da sua própria dignidade, do outro lado, seus filhos seguiam mergulhados na ignorância, na ganância e no desprezo. O que eles não sabiam era que tudo estava prestes a mudar. Naquele mesmo dia, Dona Lourdes, mexendo nas poucas caixas antigas que guardava no fundo do armário, encontrou um envelope velho, amarelado pelo tempo. Curiosa, abriu. E ali, diante de seus olhos, estava um documento que ela havia esquecido completamente. Uma escritura, uma herança. Décadas atrás, seu falecido esposo havia deixado registrado que aquela casa, aquele terreno e uma pequena quantia esquecida em uma conta bancária eram exclusivamente dela, somente dela. Um frio percorreu sua espinha. Aquilo mudava tudo. Seus filhos, aqueles que passaram anos dizendo que ela era um peso, que só atrapalhava, que estava viva apenas para dar trabalho, na verdade dependiam dela, e não o contrário.
Por um momento, pensou em rasgar aquele papel, fingir que não viu, continuar como sempre, submissa. Mas então, a lembrança de cada humilhação, cada lágrima escondida, cada prato de comida negado, tudo veio à tona como uma enxurrada. Na mesma hora tomou coragem. Foi até a defensoria, entregou o documento. O advogado olhou, leu e então olhou nos olhos daquela senhora frágil e disse com um tom que ela nunca mais esqueceria: Dona Lourdes, a senhora é dona de tudo isso. Eles não têm direito algum. E mais, a senhora pode tirar eles de lá, legalmente. O coração dela disparou. Nunca nem nos seus sonhos mais ousados imaginou que poderia ter esse poder nas mãos. Mas como tudo na vida, o universo testa a gente até o limite. Ao chegar em casa, encontrou seus filhos revirando tudo. Eles haviam descoberto que ela esteve no gras e começaram a desconfiar que ela estava tentando reagir. Os gritos, os xingamentos e as ofensas foram mais pesados do que nunca. Tá pensando que vai nos colocar para fora, velha? Isso aqui também é nosso. Você não vale nada. Mas pela primeira vez, Dona Lourdes não abaixou a cabeça. Ficou em pé, firme, segurando o envelope nas mãos, com uma serenidade assustadora. Eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, acompanhada de um oficial de justiça, assistente social e do advogado, ela voltou para casa. Quando seus filhos abriram o portão e viram aquela cena, a cor simplesmente sumiu dos rostos deles. O oficial leu, em voz alta, diante de todos, o mandado. Por ordem judicial, os senhores estão intimados a desocupar imediatamente o imóvel, propriedade exclusiva da senhora Lourdes, sob pena de prisão e responsabilização criminal por maus tratos e apropriação indevida de recursos financeiros. O choque foi absoluto. Aqueles que por anos zombaram, humilharam e maltrataram aquela senhora agora estavam sendo despejados na frente dos vizinhos da cidade inteira. As lágrimas de Lourdes não eram mais de tristeza. Eram de alívio, de vitória. Ela assistiu, em silêncio, enquanto seus próprios filhos, revoltados, gritavam, chutavam portas, mas eram obrigados a sair. E cada passo deles, carregando caixas, malas e pertences, era como se o peso de uma vida inteira de sofrimento fosse sendo arrancado das costas dela. Mas, quando achou que tudo finalmente havia acabado, a vida, mais uma vez, revelou que aquela história ainda estava longe do fim. No meio dos documentos, dos processos e da bagunça, surgiu algo que nem ela, nem ninguém poderia imaginar. Um segredo antigo, enterrado no passado. Algo que mudaria tudo, mais uma vez. Quando todos pensavam que aquele seria o fim, que a história de Dona Lourdes finalmente tomaria um rumo de paz, o destino, mais uma vez, revelou que ainda tinha cartas escondidas na manga. Ao organizar os documentos na defensoria, o advogado encontrou uma pasta antiga, esquecida, amassada no fundo de uma gaveta. Curioso, ele abriu e ali dentro estava algo que ninguém jamais imaginou que existisse. Um testamento escrito de próprio punho pelo falecido esposo de Dona Lourdes. Mas não era um testamento qualquer. O documento revelava que, além daquela casa simples, havia uma pequena propriedade rural localizada nos arredores da cidade. Um sítio, um pedaço de terra que por décadas permaneceu abandonado, esquecido, sem que ninguém sequer soubesse da sua existência. Mais chocante do que isso, o testamento trazia um nome que Dona Lourdes jamais pensou que ouviria novamente. O nome de uma filha perdida. Uma filha que ela acreditava estar morta há mais de 40 anos. Seu coração quase parou. O advogado, percebendo sua reação, se apressou em explicar. Segundo o documento, essa filha havia sido fruto de um relacionamento anterior do esposo antes de se casar com Dona Lourdes. A criança foi entregue para adoção, ainda bebê, por conta de dificuldades da época. Mas o mais surpreendente
é que essa filha, hoje adulta, tinha total direito sobre aquela propriedade rural. E mais, o testamento deixava claro que ela deveria ser procurada. Por um instante, Lourdes ficou paralisada. Uma mistura de choque, medo, esperança e um vazio estranho tomou conta do seu peito. Afinal, será que essa filha existia de fato? Será que estava viva? Será que ela gostaria de conhecê-la? Enquanto isso, do outro lado da cidade, seus filhos, despejados, estavam completamente descontrolados. Cheios de ódio, começaram a planejar uma vingança. Para eles, aquilo não podia ficar assim. Na cabeça deles, a velha estava ficando doida, manipulada por gente de fora, e eles fariam de tudo mesmo, para derrubá-la. Eles começaram a espalhar mentiras pela cidade. Diziam que Dona Lourdes tinha ficado louca, que estava enganando a justiça, que tinha falsificado documentos. Mas, como diz o velho ditado, a verdade sempre aparece. O advogado, junto com a defensoria, acionou o cartório da cidade vizinha para confirmar a veracidade do testamento. E foi lá, exatamente lá, que veio a maior bomba. Sim, a filha existia. E mais, ela morava naquela mesma cidade há anos, sem sequer saber que sua mãe biológica estava viva e tão perto. O nome dela era Maria Clara, uma mulher simples, de coração gigante, que trabalhava como professora em uma escolinha comunitária. E, ironicamente, Dona Lourdes já havia cruzado com ela várias vezes na rua, no mercado, no ponto de ônibus, sem jamais imaginar quem ela realmente era. Quando Maria Clara recebeu a notícia, caiu em lágrimas. Nunca soube sua verdadeira origem. Cresceu ouvindo que havia sido deixada, abandonada, rejeitada. Mas agora, a vida lhe mostrava que a verdade era outra. Que sua mãe biológica era uma senhora guerreira. Uma mulher que também sofreu. Também foi vítima das circunstâncias e da maldade alheia. O reencontro foi uma das cenas mais emocionantes que aquela cidade já presenciou. Lourdes e Maria Clara se abraçaram forte, chorando como se o tempo jamais tivesse passado. As lágrimas que escorriam não eram só de dor, mas também de alívio, de amor, de uma conexão que nem a vida, nem o destino, nem os anos foram capazes de destruir. E enquanto isso, os filhos que tanto humilharam, que tanto exploraram e roubaram Dona Lourdes, assistiam tudo de longe com ódio, incredulidade e medo. Sim, medo, porque agora, além de perderem a casa, sabiam que aquela pequena propriedade rural, que poderia ter sido deles, pertencia agora a uma mulher que, diferente deles, tinha empatia, amor e respeito pela própria mãe. Mas o destino, sempre irônico, ainda reservava um último golpe. Em uma busca mais profunda nos documentos do sítio, descobriram que aquela terra, há anos, estava sendo cobiçada por uma grande construtora da região que planejava abrir um condomínio de luxo ali. E, pasmem, a indenização que estavam dispostos a pagar pelo terreno era o suficiente para mudar completamente a vida de Dona Lourdes e Maria Clara. A idosa, que até poucos dias não tinha nem dinheiro para comprar pão, agora estava prestes a se tornar milionária. Mas será que ela aceitaria? Será que depois de tudo, Dona Lourdes escolheria o dinheiro? Ou algo muito maior e mais valioso que ela havia redescoberto? A própria dignidade, o amor e o valor da família de verdade. Os dias que se seguiram foram de pura tensão na cidade. A história da idosa pobre, humilhada pelos próprios filhos e agora reencontrando uma filha perdida, corria de boca em boca como um vendaval. E, para surpresa de todos, essa história estava prestes a ganhar um final que ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar. Dona Lourdes, pela primeira vez em décadas, não estava mais sozinha.
Ao lado de Maria Clara, sua filha recém-encontrada, ela se sentia novamente amada, protegida e, principalmente, valorizada. A dor de uma vida inteira sendo rejeitada pelos filhos parecia começar a cicatrizar. Lentamente, mas cicatrizando. Mas o destino ainda tinha mais uma carta escondida. Na manhã de uma terça-feira, o advogado bateu na porta da humilde casa onde Dona Lourdes agora morava com Maria Clara. Ele trazia nas mãos uma proposta oficial. A construtora estava disposta a pagar uma verdadeira fortuna pelo terreno. Não era apenas dinheiro, era dinheiro suficiente para ela nunca mais passar necessidade na vida. Lourdes segurou aquele papel com as mãos trêmulas. Olhou nos olhos da filha, que apertava sua mão com carinho, e respirou fundo. Pela primeira vez, ela tinha poder de escolha. Poderia aceitar aquele dinheiro e viver uma vida de conforto. Poderia reconstruir tudo aquilo que os filhos destruíram com ganância, desprezo e crueldade. Mas, mais do que isso, ela agora sabia que o verdadeiro tesouro não estava no dinheiro, estava no amor. Mesmo assim, decidiu aceitar a proposta. Não por ganância, não por vaidade, mas porque entendeu que merecia. Depois de uma vida inteira sendo explorada, humilhada e esquecida, ela tinha sim o direito de viver com dignidade. Com parte do dinheiro, Dona Lourdes comprou uma casa espaçosa, confortável, bem no centro da cidade. E não foi só isso. Ela também decidiu investir em algo que mudaria a vida de outras pessoas. Abriu uma instituição de apoio a idosos em situação de vulnerabilidade, para que nenhuma outra pessoa passasse pelo que ela passou. A instituição foi batizada com um nome simbólico, Casa do Recomeço. Mas e os filhos? Os filhos. A justiça foi implacável. Eles responderam criminalmente pelo roubo do dinheiro do Bolsa Família, pelas ameaças e pelos maus tratos. Perderam tudo. Amigos, respeito, a casa e, o mais importante, o direito de conviver com aquela que, mesmo diante de tanta dor, nunca deixou de ser mãe. E no dia da inauguração da Casa do Recomeço, com dezenas de pessoas reunidas, Dona Lourdes subiu no pequeno palco, segurou o microfone com mãos firmes, olhou para todos e com a voz embargada disse: "Eu passei a vida inteira achando que era invisível, achando que não valia nada. Fui humilhada, traída, rejeitada pelos meus próprios filhos. Mas Deus, Deus, Ele nunca me abandonou. E hoje eu entendo que a vida sempre dá uma volta, porque quem planta amor, mesmo depois de colher dor, um dia colhe vitória." E assim, sob aplausos, lágrimas e emoção, a mulher que foi humilhada, desprezada e roubada, se tornou símbolo de superação, de força e de que o amor próprio e a dignidade não têm preço.